E eu considero que é mais do que necessário a gente debater, a partir de agora, uma semana estendida, né, que eu estou trazendo, dos clubes e dos adversários. E a gente começa pelo Bahia, tá? Que jogou em Salvador, permanece em Salvador para encarar o Inter, mas depois vai domingo para Vila Belmira. O Santos não joga no meio de semana, ou seja, vai pegar um Santos 100% descansado e depois segue para Montevidéu enfrentar o Nacional do Uruguai, tá? Essa é a rota do Bahia na semana, tá? Não é das piores, né, Minhoca? A gente já viu e vai ver idas e vindas dessa semana muito mais pesadas, mas eu não sei como é que o Bahia vai lidar com esse jogo do Santos, como é que Rogério Ceni vai lidar com o próximo jogo do Brasileiro contra o Santos da Vila Belmiro, porque joga quinta pela Libertadores e já joga na quarta pela Libertadores. Imagino que o elenco nem volte para Salvador, já siga de São Paulo direto para Montevidéu, né? Eu imagino que Ceni, e assim foi assim também quando ele esteve no São Paulo, no Fortaleza, ele sabe que não tem como repetir a mesma formação todos os jogos. Então, acho que esse jogo do Santos deve ser muito parecido com o que ele fez no jogo contra o Ceará, na Isso. semana passada, né? Reserva bem reserva, né? É, isso. Até chegou a colocar Lúcio e tudo mais, que Lúcio não tinha jogado pela seleção uruguaia, mas pode ser um time totalmente modificado. Acho que também dependerá muito também de como vai ser esse resultado contra o Inter, né? Porque aí isso pode gerar um time mais mesclado ou realmente totalmente alternativo diante do Santos. Mas é isso, assim, o calendário do Bahia é o mais pesado até aqui, até a pausa, que é aquela coisa, a gente não sabe nem como é que vai ser quando terminar ali a pausa, porque vamos ter, talvez, né, ainda a continuidade da Copa do Nordeste, a depender de como a CBF vai organizar isso, mas o calendário do Bahia vai precisar trabalhar aí na casa de 18 atletas, com muita frequência. O Rogério Ceni vai ter que fazer um giro para ter sempre um jogador ali, mesmo que não seja o ideal, certo? Na cabeça do torcedor, mas um jogador com boa minutagem também. Cássio, inevitável pro Bahia aí, né? Deixar o brasileiro um pouquinho de lado nesse jogo contra o Santos. Difícil você pensar em 3 escalações com força máxima, reforçando aquilo, Cássio, que a gente tratou no pré-rodada da Libertadores. O Bahia, por ter vindo do pote 4, tem um foco muito maior nas 4 primeiras rodadas, quando faz 3 jogos em casa. E o jogo menos complicado fora de casa é esse contra o Nacional em Montevidéu, né? Porque é melhor do que pegar o Nacional de Medellín e o Inter em Porto Alegre. Então, a gente deve ver o Bahia já tirando um pouco da sua força, ou até como o Minhoca argumentou aqui, eu concordo, talvez um Bahia reserva contra o Santos na Vila, né, Cássio? Caramba. Tivesse vencido o Corinthians, eu acho que certamente. Largando com um ponto na Fonte Nova, não sei. Por exemplo, Everton Ribeiro expulso, então assim, já essa posição vai ser modificada na Vila Belmiro. Então Everton Ribeiro joga contra o Inter, terminando o jogo, volta a jogar contra o Nacional. Então, pelo menos isso você consegue garantir, né? Luxo, por exemplo, não pode jogar as 3 partidas. Mas, por exemplo, jogou até contra o Ceará. Assim, então, assim, no fim das Porque contas, ele não tinha jogado pela data FIFA, né? Aí inverteu. Então, você falou reserva. Um misto na Vila Belmiro, talvez, mas eu não sei se o Bahia deve começar. Na verdade, vai ser curioso. Como o Bahia está de volta à Libertadores, o Fortaleza meio que a gente já viu nos alguns anos como fez. O do Bahia a gente vai ver agora, e sobretudo como o Grupo City, como quem está gerindo o Bahia, vai fazer isso. A gente não sabe exatamente como a lógica do Grupo City em relação ao Bahia na Libertadores no Brasileiro. Como é que coloca isso? Ou seja, não é o Bahia Associação, o que Belintani faria, o que Marcelo Santana, os últimos presidentes do Bahia, o que é que eles fariam. Nesse caso, é o que o Grupo City fará. Mas, dentro da nossa opinião, eu não colocaria o time reserva contra o Santos, não, velho. Porque isso é um pouco quase como se fosse um descarte, e nós tem que ter descarte, não.
No mínimo, aliás, no máximo, melhor dizendo, no máximo, um misto quente. Assim, Everton Ribeiro já não vai estar, ok, tudo bem. Mas assim, isso eu não faria com que isso... É porque, Cássio, imagino que viaje sexta, não tem nem treino, né? Viaja sexta, Mas treina veja, sábado. De São Paulo para Montevidéu é uma viagem curta. Pô. Assim, a mesma coisa. Não, mas o problema não é São Paulo Montevidéu. É de quinta, joga quinta contra o Inter. E domingo, né, na Vila. Nem é o problema de Montevidéu. Eu não colocaria o jogo de domingo é o jogo que fecha a rodada. É 8h30 da noite do domingo. É o jogo que vai fechar. A segunda rodada ela vai fechar no domingo. Não vai ter jogo segunda-feira, não. Então, Santos e Bahia vai ser um jogo isolado ali, 8h30, vai encerrar. Então, é basicamente sexta, sábado, são quase 3 dias completos aí, no limite, né? 3 dias de intervalo, basicamente 3 dias de intervalo entre a estreia na Libertadores e a segunda rodada da Série A. Eu não colocaria o time reserva. Assim, tem que dar um jeito, porque assim, vai colocar o time reserva 4 rodadas, assim, enquanto você tiver Libertadores, eu acho que o Bahia não deveria se permitir isso, não. Fred, eu acho que tem um ponto que para mim influencia, é que o jogo seguinte, pós aí do Brasileiro, é na Arena Fonte Nova com o Mirassol. Sim. É um jogo que você tem que ganhar e que você não tem como abrir mão de jeito nenhum. Desse jogo de tentar um descarte aí. Então eu acho que numa sequência dessa, de quatro jogos que vai ter, e de logística, por mais que não seja uma das piores logísticas em termos de cidade, de deslocamento, porque como o Cássio lembrou, o voo para Montevidéu é de boa, você saindo de São Paulo. É só vai ter o deslocamento. O deslocamento de São Paulo para Santos também não é nada do outro mundo. Então, assim, a questão de infra não é das piores, mas é uma sequência pesada de jogos complicados e de jogos importantes. Então, eu acho que tende a Rogério Ceni poupar nesse do Santos. Ele teria que escolher o do Santos e o Mirassol. Eu acho que ele traz um ponto importante para ser obrigatório do Mirassol. O quarto e domingo vai ser a realidade do Bahia por Total, um bom tempo. 100%. Era o que eu estava dizendo. É capaz de entrar até junho. Começar a fazer isso agora? Então... Não, mas era o ponto que eu estava dizendo. Assim, e para mim, o Fortaleza já mostrou esse exemplo antes. Ano passado, o Fortaleza, quando foi enfrentar o Rosário Central, no meio tinha o jogo do Bragantino, lá em Bragança. O Vojvoda basicamente colocou um time bem alternativo. E aquela coisa, ele trabalha já muito reserva. É isso que eu acho que ele já está fazendo, sabe? Já está fazendo, exatamente. Na hora que enfrentou o Ceará, sim. Na hora que não tem o Jean Lucas, tá lá Eric, entendeu? Assim, claro que você comparar Everton Ribeiro com o Nestor é uma diferença absurda. Mas o Nestor tem que tentar colaborar de alguma forma. Por exemplo, ele já não vai poder ajudar no jogo contra o Santos, né, Everton Ribeiro. Então, a diferença é absurda, mas Nestor veio para isso. Ele veio para isso. E não é barato, não. Não para apresentar a mesma qualidade, mas para ser um jogador que faça o time competitivo. O Bahia não é uma equipe que é o caso das equipes que vieram da Série B, com dificuldades de ter... O Vasco, por exemplo, o Vasco tem problemas de reposição, sérios, por exemplo. Então, no caso do Bahia, não. O Bahia tem um elenco que dá para trabalhar ali 16 nomes, 17 nomes, e aí vai depender muito do desgaste dos atletas. O Rogério Ceni, ele com certeza, ele já está pensando, não é do jogo nacional, ele já tem 5 jogos mapeados, ele já tem mais ou menos a ideia de time que ele vai colocar para cada jogo. A minutagem, o desgaste, ele vai olhando para cada situação e ele vai tentar colocar o melhor time possível. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, a minha dúvida é saber se vai depender. Se ele tropeça em casa contra o Inter, o jogo do Nacional já se torna muito importante, né? Para você não deixar... E eu não sei se a gente pode tomar de base, mas o Bahia contra o Ceará foi muito melhor quando estavam 10 reservas do que quando ficou mesclado. Os titulares entraram, o time se perdeu em campo. Caiu, gente. Porque para mim é um pouco daquilo que a gente critica muito de Pepa. Não é rotação, o Sport rodou muitas vezes quase que sem um plano tático, um objetivo tático mais à frente, pelo menos não muito claro. E o Bahia reserva sabe jogar enquanto time reserva. É aquilo que se falou aqui. Você tem um Eric, você tem o Nestor,
Tá? Eles já estão ali acostumados com o jogo. Você tem Azevedo, você faz esse triângulo ali no meio de campo, eles já estão acostumados a jogar uns com os outros. Agora, é claro que hoje Eric Pulga tem reserva? Não tem. É muito baixa a troca quando acontece. Aí você pode considerar isso. Ó, Eric Pulga consegue jogar um tempo, consegue jogar 50 minutos, e aí ele tem que tentar aumentar um pouquinho a competitividade para não transformar e não dar o tom de descarte, tá? Mas, antes da gente falar do Santos, a gente já trouxe aqui o Santos, que estamos no raio-x do Brasileiro. O Bahia, ele enfrenta o Inter nessa quinta-feira. E pegando por base a escalação que empatou com o Corinthians, e é quase que a força máxima do Bahia. Por que eu chamo quase que a força máxima? Porque nos jogos mais importantes de 2025, Rogério Ceni atuou com 3 zagueiros. Nesse jogo contra o Corinthians, ele recolocou a equipe no modo clássico, digamos assim, com Gilberto na direita, Juba na esquerda, né, e a defesa apenas com Mingo e Canu. Tá? Ele só fez essa recomposição do terceiro zagueiro quando Everton Ribeiro foi expulso. A dúvida que eu fico para esse jogo de quinta é se ele volta para o clássico dos 3 zagueiros, e eu acho que sim. Porque se ele enfrentou todos os outros jogos da Libertadores, eu acho que exceto a partida de volta contra o Boston River, se ele manteve o sistema com 3 zagueiros, eu imagino que contra o Inter a gente vai ver de novo Canu, Gabriel Xavier e Mingo, tá? E saindo um dos laterais. Inclusive, mesmo Juba tendo jogado muito bem contra o Corinthians, o caminho é que Juba comece na reserva, porque Santiago Arias voltaria para a lateral direita, tá? E outra dúvida que a gente fica é se ele vai com Ronaldo no gol, que foi titular contra o Fluminense, se ele estabelece Ronaldo como titular, ou se volta Marcos Felipe. Não sei se vocês querem acrescentar algo, como vocês observam se Ceni vai para sua formação clássica, se ele põe um Bahia mais, abre aspas, ousado. Não acho que tenha tanta diferença assim, os dois laterais. Agora a questão é, Juba foi bem, Gilberto foi bem contra o Corinthians, e talvez os dois saiam do time para entrar Gabriel Xavier e Santiago Arias, né? Eu ia falar, eu vou falar. Eu acho que a ideia parte muito também em trazer esse zagueiro. Eu acho que talvez vai se aproximar mais daquele primeiro jogo da final do Baiano, Fred. Sabe, aquela ideia de time. Sim. Que ele enfrentou ali e venceu por 2-0 Vitória, porque talvez na cabeça de Ceni foi o time mais considerado, mais equilibrado que ele encontrou para o momento que o time conseguiu demonstrar. Então acredito que Arias vai para a lateral direita, e aí ele vai trazer ali os 3 zagueiros. Com Mingo caindo pela esquerda quando necessário, né? Isso, é a forma que o Bahia... É a forma clássica e mais utilizada do Bahia nos jogos grandes da temporada. Eu consigo definir se hoje... É difícil até falar essa palavra, ideal, né? Mas é o Bahia talvez hoje mais confiável, né? Que a gente conhece. Isso. Talvez seja essa eu vou até trazer aqui algo que eu falei quando o Sport estreou, né? Eu fiz um questionamento por que Pepa não utilizou nenhum jogo para testar aquela formação. E eu dei o exemplo de Ceni. Às vésperas do primeiro jogo contra o The Strongest, Senna pegou a partida contra o América de Natal, na Fonte Nova, e emulou. Foi lá e colocou os 3 zagueiros. Muita gente disse, 3 zagueiros contra o América na Fonte Nova. Ainda que o América não fosse parâmetro, ainda que o jogo não pedisse 3 zagueiros, Ceni viu que ali era a única possibilidade que ele tinha de colocar pela primeira vez a sua escalação ideal. E está muito claro que essa é a escalação ideal do Bahia, tá? Com os 3 zagueiros e Santiago Arias, mas eventualmente ele tira Arias, tira Gilberto, coloca os 3 zagueiros e mantém Juba. Aí nesse caso,
Ao invés de Mingo cair pela esquerda, Gabriel Xavier cai pela direita, tá? Repito, Juba e Gilberto foram bem, inclusive o gol do Bahia é uma jogada de Juba, um belíssimo cruzamento de Juba para um cabeceio de Gilberto, mas a tendência é que os dois fiquem fora contra o Inter, tá? E para quem quiser ter um pouco mais de análise desse jogo, tem um vídeo, eu, Celso e Cássio, a gente gravou, já está disponível no nosso feed, com a pré-rodada dessa primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, tá?